Vamos lá, boa noite, dia 27 de janeiro de 2019, Jornal Mapasa ao vivo para você, direto de Belém do Pará. Eu sou o Ronald Castro, apresentando o nosso bate-papo. Primeiramente, peço que você curta, compartilhe e interaja com o nosso jornal aqui no Facebook, mas também no YouTube. Vamos à pauta de hoje, final de semana muito puxado. Vamos aqui. Prefeitura de Belém ainda não saneou a Mapasa. Guamá de costas para o rio Guamá. Queiroz deverá assumir tudo e livrar Bolsonaro. Coletes amarelos vão às ruas pelo 11º sábado na França. Então vamos lá, galera. Mais uma vez, boa noite a todos. Peço que você curta, compartilhe o nosso jornal aqui no Facebook, mas também no YouTube. Vamos direto ao ponto. A Prefeitura de Belém, desde 2015, na verdade 2012, iniciou uma obra de urbanização da Avenida Bernardo Saião, a macrodrenagem da Bernardo Saião. E em torno da Bernardo Saião existem várias passagens transversais que precisam ser saneadas, precisam ser urbanizadas. E nesse processo de urbanização da área, a comunidade da Mapasa, que possui 4 passagens, ficou de fora. Ano passado, em 2018, em abril, o prefeito Zenaldo Coutinho, do PSDB, foi lá inaugurar a obra da Bernardo Saião. Prometeu que até setembro do mesmo ano, que já se passou, ele iria entregar, sanear toda a comunidade, as 4 passagens. E até o momento isso não ocorreu. Os moradores estão ficando preocupados com a situação, uma vez que as chuvas estão ficando cada vez mais intensas, e a preocupação de ter um novo alagamento como teve no ano passado, onde várias casas foram para o fundo. Então, a prefeitura não dá um novo prazo para concluir, para poder começar os serviços, na verdade, e entregar a Mapasa urbanizada. Quem sabe aí nos próximos meses isso aconteça, O nosso amigo Clay aí compartilhou aí, e ele é morador da Mapasa, da passagem Alves Guimarães, que é uma passagem que sofre muito com esse problema, é uma das que mais sente os efeitos dos alagamentos da área, e aí é testemunha dessa situação. Vamos à segunda pauta. Olha, Guamá de costas para o rio. Para quem não sabe, para quem não é de Belém, que também estiver assistindo a nossa live, aqui em Belém do Pará, a cidade de Belém do Pará, ela é cercada por 2 grandes rios. Na verdade, um rio e uma baía. O rio Guamá e a Baía do Guajará. Então é uma península, a cidade é cercada por 2 lados, na verdade 3 lados pelo rio Guamá. Então, o rio Guamá, a orla de Belém, a orla urbanizada de Belém, onde tem povoado, ela tem aproximadamente 7 quilômetros de extensão. Começa ali na UFBA, que é a Universidade Federal do Pará, e termina lá no Hospital da Marinha, aproximadamente. O ex-prefeito de Belém, do Marco Costa, iniciou um processo de urbanização, de criação de uma orla, e o chamado Portal da Amazônia, e durante seu mandato ele entregou apenas 1 quilômetro. Ao passar o cargo de prefeito para o novo gestor, que é o atual prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, o prefeito simplesmente esqueceu o projeto, abandonou o projeto. Aí fica aquela pergunta: quem é do Guamá, morador, a sua grande maioria é trabalhador, pai de família, não pode ter acesso a uma orla
e decente, né? Ao menos uma janela para o rio, a exemplo do Ver o Rio, que é um espaço, né, onde a população tem acesso ao rio. Inclusive, num passado não muito distante, tinha até atividades recreativas como remo, caiaque, né? Mas enfim, os moradores do Guamá sentem essa necessidade de ter esse acesso, essa interligação com o rio Guamá. E o nome do bairro, Guamá, que é o bairro mais populoso de Belém, não tem acesso ao rio Guamá. Aqui, para quem não sabe, na linguagem indígena é peixe-coelho. Significa Guamá. É um nome muito forte, né? Um bairro muito forte também, com a maior população da cidade, com mais de 100 mil habitantes, e infelizmente fica excluído do direito de ter acesso a um ambiente agradável, arejado e recreativo, né? Mas enfim, essa deverá ser uma pauta que deverá entrar em discussões nos próximos meses e nos próximos anos, né, da política de Belém do Pará, e quem sabe aí se desenvolva um bom projeto para a população do bairro do Guamá e de Belém, né? Então vamos à terceira pauta. Queiroz deverá assumir tudo e livrar Bolsonaro. Está rolando aí umas conversas nos bastidores. Uma jornalista aí da Folha de São Paulo publicou hoje um editorial apontando conversas dos bastidores, aonde diz que o motorista do atual presidente, o ex-motorista, né, da família Bolsonaro, ele está sendo investigado, né, está sendo apurado as suas movimentações financeiras e, consequentemente, do filho, que por um certo momento trabalhou diretamente com ele, né? Na verdade, o motorista trabalhou com ele. E aí o caso, a cada dia que passa, o caso fica cada vez mais complexo. A família Bolsonaro fica cada vez mais envolvida, né? Tem uns depósitos suspeitos que o COAF já pegou, né, do Queiroz ao Flávio Bolsonaro. Tem um outro depósito também suspeito envolvendo a Michele Bolsonaro. E a suspeita mais evidente que estão a linha de investigação que está sendo mais aceita é que possivelmente a família comande um escritório do crime no Rio de Janeiro. As famosas milícias, né, que aqui em Belém a gente sabe muito bem como é que funciona, né? Há exemplo também de outros estados, quando as milícias acabam tomando conta, se fazendo de poder paralelo e inclusive coagindo boa parte da população a ser cliente de seus negócios. Então, tudo isso ainda está no estágio das investigações. A cada dia que passa, a coisa vai ficando mais complicada para a família Bolsonaro. E aí, nos bastidores, ouve-se falar que o Queiroz deverá assumir tudo, entregar toda a jogada, mas inocentando tanto o Flávio Bolsonaro, quanto o Bolsonaro, quanto toda a família Bolsonaro. E aí vai terminar em pizza. Então vamos à quarta pauta, pessoal. Coletes amarelos vão às ruas pela 11ª vez, 11º sábado na França. Para quem não sabe, pessoal, assim, a França historicamente ela tem vários registros de um povo participativo, de um povo altivo, um povo que cobra os seus direitos, um povo que participa, um povo que governa junto com o poder público. E é berço da Revolução Francesa e por aí vai. Então,
atualmente a França está sendo governada por um presidente conservador que vem anunciando várias medidas contra o trabalhador francês e o povo mais pobre daquele país. Só que o povo de lá, de forma bem mais consciente, ele não aceita que um presidente venha decidir o que o povo tem que aceitar. Então o povo de lá, a juventude principalmente, está se mobilizando. Já é o 11º sábado que os coletes amarelos, porque eles simbolicamente utilizam um colete amarelo, né, e eles param a cidade, a Paris e várias outras cidades do interior da França. A cidade fica totalmente parada, porque eles não querem medidas como as nossas aqui da reforma da Previdência, né, que não inclui os militares, que não inclui os juízes, que não inclui os deputados, os políticos de modo geral. Então, eles não aceitam reforma trabalhista que diz que o trabalhador tem o mesmo poder de diálogo com o patrão. Não existe. Então, eles não aceitam esse tipo de coisa lá. Lá eles não aceitam também, né, essa tal de PEC do teto dos gastos, que é só papo furado. A gente está vendo agora que na hora que o capital privado provoca tragédias, né, problemas, quem assume é o Estado. Ontem mesmo aqui numa live eu comentei sobre isso aqui, que na hora que o bicho pega, quem assume é o poder público. Tá lá o bombeiro, tá lá a estrutura do SUS, né, salva-vidas. Então, essa PEC do teto dos gastos, que foi chamada de PEC do fim do mundo, ela limita até isso. Mas os pessoal estão lá, os funcionários, né, do SUS, socorrendo as pessoas. Aí fica um negócio assim complicado. Isso lá na França, isso não acontece. Isso não acontece porque o povo não deixa. O povo não permite um cara decidir por toda uma nação. O cara pode propor. Na França, é assim que acontece. O presidente propõe. Quando o povo entende que é incorreto, o presidente tem que recuar. Ou o povo vai para as ruas e para o país mesmo. Né? Então, diferente aqui do nosso país. Né? Parece que o povo ainda não entendeu que o petróleo é uma riqueza infinitesimamente valiosa no mundo. E o Brasil, em 2007, no governo Lula, anunciou o pré-sal, uma mina de ouro no fundo do mar. Então, para quem não consegue enxergar, os Estados Unidos ficou interessadíssimo no nosso país. Financiou aí o caos no nosso país, financiou a mídia para propagar desgraça, desemprego, corrupção. A gente sabe que tem. Mas aquilo foi um projeto americano. Um projeto não do governo, do povo americano, mas do capital americano. E logo que a Dilma saiu, nosso petróleo foi sendo entregue aos poucos para as grandes empresas internacionais de petróleo, como Chevron, Texaco, entre outras, né, da própria China também teve uma fatia aí, mas quem teve a maior fatia foi as empresas americanas. Não foi à toa que o governo americano estava espionando a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, que povo é esse que aceita ser induzido ao erro pelo capital estrangeiro? Isso não acontece na França, e é por isso que os coletes amarelos estão hoje, estavam na verdade ontem, pararam o país mais uma vez, e esse movimento está ganhando a Europa, já está chegando na Inglaterra, né? Essa resistência, esse movimento de resistência contra
Esses tiranos que só pensam em favorecer o empresariado. Grande exemplo disso a gente também está vendo aqui, a gente também está vendo aqui em Minas Gerais, em Brumadinho, né, uma pequena cidade mineradora, né, que produz minério, e aí é assim que funciona. Os caras apenas querem ter lucro, não querem saber da vida humana e nem da vida animal, né, da fauna, da flora, do meio ambiente. É só lucrar, 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 lucrar. E a mesma coisa está acontecendo com a Venezuela. Para quem não sabe, a Venezuela, 90% da sua economia vem do petróleo. Isso é um erro. 10% são outras atividades. Então, se o petróleo entra em crise, o país quebra. E o país depende de outros países para comprar feijão, para comprar arroz, para comprar margarina, para comprar farinha, para comprar macarrão, para comprar café. Então, o que eles produzem lá é muito pouco. É apenas 10% todas essas outras atividades. O país é altamente dependente do fornecimento internacional. E quem fornece não é o trabalhador, é o capital. E o capital decidiu que se Hugo Chávez e Nicolás Maduro não compartilhasse o seu petróleo como a gente estava fazendo aqui no Brasil, de não compartilhar, para quem não lembra, o pré-sal, a Dilma sancionou uma lei em 2013 que destinava 75% dos royalties do pré-sal para a educação e 25% para a saúde, ou seja, o nosso petróleo estava financiando o desenvolvimento do nosso país. As nossas riquezas estavam ficando no nosso país. Na Venezuela, Hugo Chávez teve o mesmo entendimento. Só no governo Hugo Chávez foram entregues mais de 1 milhão de casas. A exemplo aqui do Minha Casa Minha Vida. Isso lá na Venezuela. E quem financiou isso foi o petróleo. E o governo americano ficou de olho nisso. Eu acho que todos vocês agora que estejam nos acompanhando sabem, já leram, estudaram no livro de história que os Estados Unidos invade país, inventa terrorismo, né? Inventa arma nuclear no Iraque para poder invadir o país do outro e tomar seu petróleo. Assim como fez no Afeganistão, tentou fazer no Vietnã, em vários outros países, na Síria. E por que os Estados Unidos não vai fazer nada com o Brasil e com a Venezuela para tirar o petróleo, né? Ainda mais que o Brasil, nessa época, o nosso amigo aqui, João Guilherme Espaço, nossa região é muito rica ambientalmente e o resto do mundo está de olho em nossos governos, e nossos governos não dão a atenção necessária. Talvez estejam esperando um desastre como da represa da Vale. Minha experiência, para ver aqui o que o nosso amigo João está falando. Tá. Minha experiência na SEMA em 2012. Isso mesmo, João. É isso mesmo. Então, o nosso país é riquíssimo, né? Só que descobriu uma mina de ouro recentemente, o chamado pré-sal. Os Estados Unidos começou a intervir, o capital internacional começou a intervir, né, a financiar o caos do nosso país, a financiar a publicidade midiática para, como é que eu posso dizer, desconstruir um governo que vinha trabalhando pelo trabalhador, trabalhando com o trabalhador, com quem produz nesse país. O mesmo exemplo está acontecendo na Venezuela. Lá não entra alimento. O país está tendo dificuldade de ter acesso a alimento porque boa parte do que eles consomem vem de fora. Quase tudo vem de fora. E o capital internacional decidiu que não vai boicotar o governo Maduro, o governo socialista, né, para que ele caia. Outro dia, aqui eu ia no sinal de trânsito, uma venezuelana me
e pediu ajuda, e vagamente eu entendi que ela dizia que em Belém tem muita comida. Na Venezuela não tem comida. E é isso mesmo, não tem comida. As empresas internacionais fornecedoras de alimentos não estão fornecendo. Quando fornecem, é muito caro. É um boicote mesmo para quebrar o país e fazer a Venezuela compartilhar o petróleo dela com o mundo. A Venezuela decidiu, como o Brasil decidiu no passado, que o petróleo ia favorecer o povo daquele país. Então, voltando à ideia principal, os coletes amarelos também não permitem que o governo nacional trabalhe contra o trabalhador. E muito menos interferência internacional. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar por hoje. Eu agradeço a audiência de todos. Uma boa noite. Peço novamente que você curta, compartilhe e interaja com o nosso jornal aqui no Facebook, mas também no YouTube. Então, até a próxima.